Agora eu vou resolver a questão número 6 da prova 2 circuitos. Vou ler o que se pede na questão. Analise o circuito e determine a variável solicitada. A variável solicitada ele quer saber a tensão em cima desse resistor aqui. Bom, para resolver esse circuito, eu vou utilizar o método de transformação de fontes. Primeiro, eu vou transformar essa fonte de corrente em uma fonte de tensão. Vou transformar essa e vou transformar essa aqui. Vou fazer já de cara 3 transformações para simplificar o circuito. Então, para transformar fonte de corrente em tensão, primeiramente ela tem que estar em paralelo com o resistor. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Eu quero saber que a tensão é R vezes I. Então vai dar 20 vezes 10, que é igual a 200 volts. Aqui, para achar, vai ser V igual a 10 vezes 2, 20 volts. Dá 200 volts, que dá 20 volts. E aqui vai ser V igual a 200 vezes 5 igual a 1000 volts. Então eu vou redesenhar o circuito para ver como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. Mais porque a seta para cima, em série com 20, em série com 20, em série com 40. Desce aqui o resistor de 100. Aqui é 200 volts. Resistor de 100. E o resistor de 50. Aqui vai ficar, desce corrente de 2,5. Aqui fica o 10. A fonte virou mais para cá, porque a seta está para cá, 20 volts. Em série com 200. Volta tudo para aqui. Não, perdão. Fica série com total, seta para cima mais menos 1000 volts, que é daqui, né? Essa transformação. Em série com 200, logicamente, e fecha aqui. Pronto. Aqui de mão eu vou botar aqui 20 em série com 40, eu posso transformar em um único resistor de 60, certo? E aqui eu vou fazer a associação de fontes. 1000, sinal de mais com menos, então soma 1000 mais 20, 1020. Então vai ficar uma única fonte de 1020, um sinal positivo. (200 mais 10) fica quanto? Um único resistor associando 210 ohms. Bom, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou novamente vou transformar isso daqui em uma fonte de corrente e vou transformar isso daqui em outra fonte de corrente, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, para transformar em fonte de corrente, eu quero I, eu sei que I é igual ao quê? V sobre R. Então é 200 sobre 60, que vai dar 3,33 amperes. E aqui vai ser I igual a V sobre R, que vai dar 1020 dividido por 210, que vai dar 4,86 amperes. Tá? Então, vou redesenhar o circuito já com essas fontes de corrente. Como o sinal é para cima, a fonte é para cima. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar uma fonte de corrente para cima no valor de 3,33 amperes, certo? Em paralelo, porque estava em série vira em paralelo com
60 ohms, certo? Beleza. E aqui vai virar o seguinte, 4,86 vai virar 210, o resistor que estava em série fica em paralelo com a fonte de corrente, no caso, para cima de 4,86 amperes. Ora, nesse ponto aqui a gente já pode observar o quê? Que essa fonte daqui de corrente está em paralelo com essa, então a gente pode fazer a associação, certo? Ou seja, se essa daqui está para cima e essa aqui está para baixo, o que é que a gente faz? Subtrai. Então vai ficar uma única fonte de corrente com a direção para cima, da maior no caso. Aqui o resistor. Uma única fonte para cima, certo? De 2,36 amperes, que é a subtração de 4 da fonte de que tinha de 4,86 menos 2,5. Então o circuito fica assim. Então, continuando, eu vou transformar essa fonte de corrente em fonte de tensão. Então fica V igual a, né, no caso que é a corrente, né, I vezes R. Então vai ficar 2,36 vezes 210 é igual a 495,6 volts. Então tudo isso daqui vai virar o quê? O 210 vai ficar em série, vai ficar o quê? Uma fonte de tensão de 495,6, não é isso? Volts. Só que isso aqui está em série, então 210 mais 50 fica quanto? Um resistor único de 260 ohms. Ora, o que a gente quer saber é a tensão aqui, né? Então pronto. Vamos lá. Mais uma vez eu vou transformar aqui em uma fonte de corrente. Então I vai ser igual a V sobre R. Vai ser 495,6 dividido por 260. Dividido por 260 dá 1,991 amperes. Então tudo isso daqui dá o quê? Paralelo, 260 e para cima 1,91 amperes. Então agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma associação dessas fontes, porque esses pontos aqui são em comum, então elas estão em paralelo. Então a gente, se as duas estão para cima, vamos somar. Vai ficar uma única fonte para cima de 3,33 mais 1,91 é igual a 5,24 amperes. Desce o resistor de 60, desce o resistor de 100 e desce o resistor de 260. Tá? O que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente quer saber a tensão aqui, então se a gente saber a corrente que passa aqui, beleza. Então vamos fazer um paralelo. Vamos fazer um paralelo de 60 com 260. Então resistência equivalente de 260 paralelo com 60 vai dar, resistência equivalente, vai dar 260 vezes 60, 15.600, dividido por 320. A resistência equivalente vai dar, dividido por 320, igual a 48,75. Então, essas duas resistências aqui equivalem a 48,75. Então, redesenhando, vai ficar assim, ó. Uma resistência de 48,75 e a outra de 100. Então, queremos saber então qual a corrente que passa aqui para poder calcular a tensão em cima desse resistor. Então, para saber isso, a gente vai fazer um divisor de corrente. O divisor de corrente vai ser, qual é a corrente original? 5,24 vezes a resistência oposta.
148,75 dividido pelo somatório, que dá 148,75. Isso tudo aqui vai dar uma corrente aproximadamente de 1,72 amperes. Bom, eu tenho que a corrente que passa aqui é 1,72 amperes. 1,72 amperes vezes 100 dá o quê? A voltagem dá 172 volts, que é a tensão em cima do resistor, que é a resposta.